período das funções trigonométricas seno e cosseno. Temos aqui algumas funções trigonométricas, né? Começando aqui pela função clássica, né? Que é y igual a seno de x. Temos também, além dela, mais dois modelinhos aqui, que é o y igual a seno de x sobre 2 e y igual a seno de 2x. Toda função seno, ela tem essa fórmula genérica aqui, a primeira, y igual a a vezes o seno de x, né? Então, daqui a gente conclui que, no caso da primeira função, o a é o número que está antes do seno, então aqui ele vale 1. Já na segunda função, também vale 1. E logo na terceira função, também vale 1, né? Então, o a é igual a 1 em todas as funções, né? O a significa amplitude, amplitude vale 1. Agora, vamos analisar os valores de b, tá? Então, aqui eu tenho o b que fica entre o seno e x. Então, nesse caso aqui, vale 1. No caso da segunda função, nós temos 1 sobre 2. E no caso da terceira função, nós temos o b valendo 2. Então, enquanto a, que é a amplitude da função, é 1 em todas as funções, o b está mudando de valores. No caso da primeira função, b igual a 1. Na segunda função, o b é igual a 1 sobre 2. E aqui na terceira função, o b é igual a 2x. Então, nós vamos trabalhar justamente com isso, com essa diferença de valores no período dessas funções. Então, nós temos aqui a primeira função, que é a clássica, e aqui nós temos os valores que ficam fixos lá no eixo x, né? Então, valores fixos de eixo x são esses aqui, o 0, o π sobre 2, o π, o 3π sobre 2 e o 2π. Agora, no caso da segunda função, que o valor é diferente do que está aqui, né? Aqui está 1x, aqui está 1x sobre 2. Então, é diferente. É necessário anotarmos aí a fórmula do período e fazer esse cálculo. Então, o período tem essa fórmula aqui, 2π sobre b. Portanto, nós vamos ter 2π sobre... Quanto equivale o b aqui? Bom, o b é esse númerozinho que está aqui, ó, entre o seno e o x, né? Ó, entre seno e x tem o b. Então, entre seno e x tem o 1 sobre 2, que eu vou escrever aqui, 1 sobre 2. E vou fazer essa operação de divisão. Então, eu vou fazer 2π dividido por 1 sobre 2. E aí, eu vou completar aqui embaixo com 1 e vou fazer a multiplicação cruzada. Então, vamos começar por esse aqui. 2π vezes 2 dá 4π. Embaixo, nós vamos ter aqui a multiplicação de 1 vezes 1, que é 1. E 4π dividido por 1 é igual a 4π. Então, veja, o período dessa segunda função é 4π. Isso significa que eu vou ter os valores, que eu vou anotar aqui, ó, que sempre, em todos, vão começar com 0, né? Os valores lá do eixo x começam em 0 e termina nesse número, em 4π. Só que eu tenho que lembrar que aqui no meio eu tenho mais 3 valores, sempre assim. Quais são esses 3 valores? Bom, vamos dividir 4 no meio. Então, 4 dividido por 2 é 2, que eu marco aqui. Depois, vamos dividir 2 ao meio de novo. 2 dividido por 2 dá 1. E aí, é só completar a sequência. 0, 1π, 2π, obviamente 3π e 4π. Então, esses são os valores que vão ficar fixos no eixo x, no caso dessa segunda função aqui, ó. Essa aqui, né? Então, essa função vai ter esses valores aqui. Agora, a terceira função, nós vamos aplicar a fórmula do período também para calcular. Então, nós vamos fazer período igual a 2π sobre b, e nesse caso, o b é esse 2 que tá aqui, né? Então, o b vale 2. Então,
vamos substituir aqui o b por 2 e dividir. Quanto que dá 2π dividido por 2? 2 dividido por 2 é 1, então dá 1π, ou somente π. Isso significa que lá no eixo x, para essa função, nós vamos ter o zero no começo e no final o valor do período, que é π. E vamos lembrar que aqui no meio nós temos mais 3 valores. Basta então pegar o último valor e dividir por 2. π dividido por 2 dá π sobre 2, que eu vou marcar aqui, ó. Depois eu vou dividir por 2 de novo. π sobre 2 dividido por 2 dá π sobre 4. E aí, é só completar a sequência. Então, eu percebo que aqui tá indo de 45 em 45 graus, né? Então, tenho 0 graus, π sobre 4, que é 45 graus, π sobre 2, que é 90 graus, e aqui no final eu tenho π, que é 180 graus. Então, eu vou completar o que falta aqui, somando 45. Então, aqui eu tenho 90 graus. 90 graus mais 45 graus dá 135 graus. E isso, em radianos, equivale a 3π sobre 4. Então, esses são os valores que vão ficar fixos lá no eixo x no momento em que eu for traçar a curva dessa função aqui. Então, cada função tem um período diferente, né? A primeira, o período é 2π, a segunda, o período é 4π e a terceira, o período é π. A mudança no período por causa da mudança do b, que aqui vale 1, aqui vale 1 sobre 2 e aqui no caso do último exemplo vale 2. Então, a mudança no valor de b, a mudança no período da curva. Mas a amplitude mantém-se a mesma para todos. Então, amplitude vale 1, significa que a função tem como imagem, vou marcar aqui, imagem da função, vai de menos 1 até 1, tá? Então, esse é o valor da imagem, e o valor da imagem, ele fica fixo lá no eixo y. Então, esses dois valores aqui, o menos 1 e o 1, eles vão ficar lá no eixo y fixados. Outro detalhe é a posição da função, da curva, né? Como o a é positivo, né? O a é um número maior que 0, a igual a 1. A curva começa em 0 e sobe, né? Se o a fosse menos 1 ou qualquer outro número negativo, a curva começaria no 0 sim, mas em vez de subir, ela já inicia descendo. Vamos verificar, então, a construção gráfica dessas três funções que nós determinamos aí pelo período. Então, eu tenho aqui anotado os valores dos ângulos que vão ficar fixos no eixo x, né? Então, são as três funções, a primeira função, a segunda função e a terceira função. Eu vou começar pegando aquela que tem o período maior, ou seja, o último número é o maior de todos. Então, aqui eu tenho 2π, aqui o último número é 4π e aqui o último número é π. Então, eu vou pegar um maior, que é esse aqui, que é o 4π. E vou começar a divisão pelo maior, por esse aqui. Então, aqui no finalzinho do eixo x, eu já posso marcar 4π. E aí, eu vou fazendo a divisão, posiciono a régua e vou dividindo, né? Então, eu vou dividir ao meio. Então, mais ou menos, aproximadamente aqui é metade. Metade de 4 é 2π. Né? Metade de 4π, 2π. E agora, eu pego aqui e divido ao meio de novo. E metade de 2π é 1π, ou só π. Eu vou marcar aqui, né? Desse jeitinho aqui. E aí, eu vou seguir a sequência e vou completar. Então, eu tenho 0, tenho π, tenho 2π, aqui eu tenho 4π, então a metade aqui é o 3π, que são os valores que estão justamente aqui. São os valores que ficam fixos no eixo x. Vamos agora pegar a próxima função. Nós estamos indo da maior para menor. A que tem maior período é essa. Depois, na sequência, vem essa aqui, que o período é 2π. Nós vamos marcar esses ângulos aqui no eixo x. Então, veja, o 2π já está marcado, né? E o π também, e o 0 também. O
que tá faltando? Esses dois aqui, ó, o π sobre 2 e o 3π sobre 2. Vamos lá colocar. Então, aqui na metade, nós temos aí, então, o π sobre 2. E aqui, entre π e 2π, nós temos o 3π sobre 2. E aí, nós temos, então, esses 5 valores, contando do zero, né? Já anotados aqui no eixo X. Está faltando, então, a última função, que começa em zero e termina em π. Termina em π, o π já está aqui. E temos aí que colocar os outros valores. Então, nós já temos aqui o zero, ó, zero, tá aqui. Temos o π sobre 2, que tá aqui. E temos o π, que está aqui. Agora, nós vamos completar o π sobre 4 e o 3π sobre 4. O π sobre 4, ele fica no meio de 0 e π sobre 2. Então, bem aqui no meio, na metade, eu vou anotar o π sobre 4. O 3π sobre 4, a mesma coisa. Ele fica entre π sobre 2 e π. Então, na metade, eu venho aqui e marco o 3π sobre 4. E dessa forma, eu tenho, então, marcados aí todos os valores dos ângulos que eu vou utilizar para traçar essa função. Então, vamos começar. Nós começamos marcando aqui no eixo X do maior para frente, né? Assim, do maior em direção ao menor. Agora, nós vamos fazer o contrário. Nós vamos começar pela menor curva, que tem o menor período, que é essa daqui, que o período é π, né? Os valores que estão aqui fixos no eixo Y são os valores da imagem, da amplitude. Nós vimos que a amplitude é igual a 1 em todas. Então, se a amplitude vale 1, significa que os números que ficam anotados aqui no eixo Y são menos 1 e mais 1. Então, vamos começar a ligar. Então, nós sabemos que todas as funções vão começar em zero. O que vai mudar é que algumas vão subir e outras vão descer, dependendo do valor do A. Como nesse caso o A é igual a 1 em todas, é um número positivo, então a função começa subindo. Isso significa que esse π sobre 4 vai ser lançado lá em cima. Então, nós vamos com a régua lançar o ponto aqui. O próximo ponto é o π sobre 2, então ela vai descer. Nós estamos traçando a função seno. Depois, vem o 3π sobre 4, que nós vamos lançar lá embaixo. Então, vamos lançar esse ponto aqui embaixo. E depois vem o π. Então, o ponto sobe e fica aqui. Então, já colocamos aqui, ó, os 5 pontinhos. 1, 2, 3, 4, 5. São esses 5 valores angulares que estão aqui, né? A partir desse momento, nós podemos já traçar a curva, né? Então, essa curva começa em zero e vai subindo, porque o A é um número positivo. Depois, desce até o π sobre 2, desce mais um pouco e sobe de volta até o π. Então, eu tenho aí traçado a função, né? A curva, a senoide, que representa essa função que nós acabamos de localizar. Vamos para a próxima função, né? Agora, nós estamos seguindo a ordem crescente. Então, aqui é 1π, aqui é 2π e aqui é 4π. Ordem crescente, fizemos com 1π, vamos fazer agora com 2πs. Então, vamos localizar os pontos. Lembrando que a curva vai subir, porque o A, em todas, deu 1, deu um número positivo. Então, todas vão começar em 0 e vão subir. Então, vamos marcar os pontos. 0, tá aqui. O próximo ponto, ó, é o π sobre 2. Então, eu vou vir aqui no π sobre 2 e vou marcar, vou lançar esse ponto aqui pra cima, na linha aqui do 1, e vou marcar o ponto aqui. O próximo ponto é o π. Então, eu vou lá no π, ó, que tá aqui, e vai ficar aqui o ponto, porque eu estou subindo e descendo. E agora, o próximo ponto, que é o 3π sobre 2, eu vou descer mais um pouco. Então, eu venho aqui com a régua e desço, faço um lançamento para baixo. E o último ponto é o 2π, que eu vou subir. Feito isso, eu tenho aqui localizados os 5 pontos, né, ó. 1, 2, 3, 4 e 5. Por esses 5 pontos, eu vou traçar a senoide que representa essa função.
que é a função clássica y igual a seno de x. Então, eu venho por aqui, por onde eu tracei, e tenho aí a senoide que representa essa função. Nesse caso, vamos para a última função, que é aquela que tem o período igual a 4π, que é essa daqui. Então, mesma coisa, começa em 0, né? Todas começam em 0 e vai subindo, porque o A é positivo. Então, do 0 sobe até chegar ao π. Então, onde está o π? Ó, π tá aqui. Então, começa em 0 e vai subindo até o π. Então, vamos lançar o π lá em cima. Depois do π, o próximo é o 2π. Então, tá aqui, daqui para 2π vai descer. Depois do 2π, vem o 3π. Então, desce mais um pouco e vem aqui na direção do 3π, onde nós vamos lançar o ponto para baixo e localizá-lo aqui. E, por fim, fecha em 4π. Então, aí eu subo aqui e localizo o ponto. Veja que eu tenho 5 pontos localizados. 1, 2, 3, 4, 5. 3 pontos sempre ficam sobre o eixo X. Os outros 2 pontos, um fica para cima e outro fica para baixo. Sempre assim. Então, agora, nós vamos ligar esses pontos pela senoide. Começando em 0, nós vamos vir até aqui. Depois, viemos para cá. Descemos mais um pouquinho. E subimos e fechamos aqui em 4π. Então, essa é a curva, né? A senoide que representa aí as funções dadas. E a gente percebe que não há alteração na amplitude, ou seja, a altura é a mesma para todas, né? Então, elas têm aqui o nível delas, nenhuma tá subindo mais do que a outra, não. Todas atingem o máximo nessa linha e atingem o mínimo nessa. Não há alteração na amplitude, por isso que a amplitude é igual a 1 em todas, né? Não ultrapassa esse ponto, mas há alteração no período. Período é o tempo que ela repete, é o padrão, né? Então, nós temos aqui uma que termina em π, né? A outra que termina em 2π e a outra que termina em 4π. Então, a mudança de período, mas não de amplitude. Aqui nós temos um segundo exemplo. É o mesmo que o anterior, a única coisa que muda é que aqui tem um sinal negativo, né? Então, nós estamos trabalhando agora com uma função que é y igual a menos a vezes o seno de b vezes x. Isso aqui que eu escrevi é a fórmula, né? A fórmula genérica da função. Então, nós vamos observar que o a, nesse primeiro caso, vale menos 1. Agora, aqui no segundo caso, o A também vale menos 1. E no terceiro exemplo, o A também vale menos 1, que é esse número que está aqui, né? Então, a amplitude não se altera, mas vai alterar o período. Então, são os mesmos valores que nós fizemos no outro. Eu já deixei aqui anotados os ângulos, ó. Não há mudança, né? Porque os números aqui são os mesmos. Então, os ângulos também serão os mesmos. O que vai ocorrer é mudança na curva. Por quê? O A é negativo, é igual a menos 1. Isso significa que desse ponto, em vez da curva subir, ela vai descer por causa desse sinal aqui, né? Então, vamos já direto para o gráfico. Então, eu tenho aqui o gráfico já, só tá faltando aqui os valores de 1 e menos 1. Tá ruim a caneta. 1 e menos 1. São os valores da amplitude, né? E aí, nós vamos fazer a mesma divisão que foi feita anteriormente. Vamos pegar o maior, o que tem o maior período, então, dos 3, o maior período é esse aqui, que é o 4π. Nós vamos marcar aqui no final e já podemos marcar todos esses outros aqui, dividindo sempre em partes iguais, para não haver erro na hora de traçar. Então, eu tenho a metade aqui, que é 2π, depois eu tenho um ponto aqui, que é o 3π, e aqui eu tenho o ponto que é 1π. Então, veja que eu tenho aí todos os ângulos que representam essa função. Agora, nós vamos localizar essa daqui. Então,
2π já está aqui e o π também já está. O 0 também, eu só vou completar o 3π sobre 2, que eu vou marcar aqui. E também o π sobre 2, que eu vou marcar aqui. E, no caso da última função, nós vamos já pegar, aproveitar que tem o valor já de π, tem o valor de π sobre 2 e tem o 0. Tá faltando só esses dois aqui, que é o π sobre 4 e o 3π sobre 4. Esses dois aqui. Então, nós vamos completar aqui, dividindo ao meio e localizando o ponto. Desta forma aqui. Então, agora, nós vamos começar as ligações, né? Vamos começar pela curva menor, que é essa aqui que tem o menor período. Lembrando que ela começa no 0 e ela vai descer porque o A é negativo. Então, ela começa em 0, o próximo ponto desce. Depois, o próximo ponto, que é o π sobre 2, sobe. Aí, o próximo ponto aqui é o 3π sobre 4, vai subir também. E vai depois descer de volta para π. Então, veja que eu tenho 5 pontos aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos traçar a senoide. Então, daqui vem para baixo, sobe, volta para cá e desce, completando assim, então, a curva da função. Vamos para a segunda função, que é a clássica, que é essa daqui, né? Então, ela vai começar em 0 e vai descer. Então, 0, o próximo ponto é o π sobre 2, que eu tenho aqui e desço. Depois vem o π, que tá aqui, então eu subo. Aí, o próximo é o 3π sobre 2, vou subir também, vou levar lá pra cima. E depois o 2π, que fica aqui. Então, eu tenho 5 pontos, 1, 2, 3, 4, 5, e vou descer e traçar, então, a senoide que representa essa função. E aí, eu fico com esse traçado, com essa curva. E agora, a última, né, que é a que tem maior período. Vamos, então, começar em 0, vai descer. Próximo ponto é o π, então, vai descer, de 0 desce. Depois vem o 2π, então, daqui vai para 2π, vem para cá. De 2π, vai para 3π, vai subir, né? Então, 3π, eu lanço aqui em cima. E do 3π vai pro 4π, então vai descer e vai fechar aqui. 5 pontos traçados, 1, 2, 3, 4 e o quinto ponto que tá no 0, eu já posso então traçar a senoide. Então, daqui eu desço, venho pra cá, subo até 2π, subo um pouco mais e desço finalizando em 4π. Então, aí estão as curvas, as 3 senoides, né? Que não se alteram na amplitude, na altura, mas se alteram no período por conta da mudança que existe no valor de B entre as funções dadas. Aqui nós temos o exemplo do cosseno, né? Então, nós temos os mesmos valores, tá? Então, aqui é a função clássica, que é o y igual a cosseno de x. E temos acrescentado aqui o y igual a cosseno de x sobre 2 e o y igual a cosseno de 2x. Como nos outros exercícios, esses valores não mudaram, tá? Só estamos mudando a função, era seno e agora passa a ser cosseno. Mas o valor de A, que significa amplitude, é o mesmo em todos, né? O A é esse número que vem primeiro, ele vale 1 nas 3 funções. Né? Então, a amplitude delas é igual a 1, e isso significa que a curva vai ter esse formato aqui. Vai começar num ponto do eixo Y, no ponto 1, que é o valor da amplitude. Então, enquanto o seno começa no 0, o cosseno vai começar no valor da amplitude, que é 1, e vai descer, né? Porque o valor é positivo. Então, vamos lá. Temos aqui, então, o gráfico. Já estão com os valores, né? Então, todos os valores estão traçados. Então, nós só vamos ligar os pontos. Então, vamos começar pela menor, que é essa daqui. Então,
nós temos o 0, que vai ser ligado lá no 1. Depois, o próximo ponto é o π sobre 4, vai descer, né? Do 1 desce. Depois, vai até o π sobre 2 também descendo, porque a função é cosseno. Depois, vai pro 3π sobre 4, então aí sobe. E depois vai pro π, que tá aqui. Então, veja que eu tenho aí os pontos preparados, são 5 pontos, né, ó, 1, 2, 3, 4, 5. 5 pontos por onde eu vou traçar a cossenoide, que é a curva da função cosseno, que fica desse jeito. Vamos para a próxima função, que é essa daqui. Então, vai começar aqui no 1, tá? Esses valores que estão aqui são os valores que ficam no eixo X, tá? Do 1 vai descer até o π sobre 2. Então, tá aqui, vem pra cá, desce. Continua descendo, desce o π. Então, π vai descer. O próximo é o 3π sobre 2, então sobe. E por último, o 2π, que vai subir de novo conforme o formato da curva da função cosseno. Então, vamos traçar a cossenoide, que vai passar por esses 5 pontos que nós acabamos de organizar aqui no gráfico. Então, tá aí a representação da curva, né, que indica aí a função cosseno. Vamos para a última curva. Então, todas começam em 1. E o próximo ponto aqui é o π. Então, nós vamos descer, porque vai começar aqui e vai descer, então o ponto vem pra cá. Depois tem o 2π, que vai continuar descendo, para garantir o formato aí da curva. Depois tem o 3π, né? Então, fica aqui no eixo X. E por último, 4π, que vai subir. Então, 5 pontos localizados, podemos traçar, então, a cossenoide, que representa a função proposta pelo exercício. E aí, então, eu tenho as 3 funções representadas graficamente e que não há alteração na sua amplitude, na sua altura, mas há alteração em seu período por causa do valor do B. E aqui nós temos o último exemplo, que é a mesma função cosseno, só que agora a amplitude valendo menos 1, né, negativo. Então, ela vai fazer o caminho inverso, né? Então, ela vem daqui, de um ponto do eixo Y menos 1, e vai subindo, ok? Então, aqui eu tenho já o gráfico, com todos os ângulos traçados. Então, nós vamos localizar os pontos. Começando pela curva menor, então, ela vem aqui no menos 1, ok? Porque o A é negativo, o A vale menos 1. E o próximo ponto, que é o π sobre 4, sobe. Depois vem o π sobre 2, que vai subir. E depois vem o 3π sobre 4, que desce. E por último, vem o π, que desce mais um pouquinho aqui. Então, eu vou ter meu gráfico traçado nesse formato. Vamos localizar os pontos da próxima função. Então, aqui eu tenho a localização dos pontos que eu vou traçar, que são esse e esse. Então, eu tenho o gráfico aí traçado, a curva. Vamos localizar a última função. Aqui estão os 5 pontos, né, da última função localizados. E o meu gráfico fica desse jeito aí, com as 3 cossenoides que representam as funções dadas, onde não há alteração na amplitude, somente no período.